Seguindo aqui agora, a gente vai ter o fatorial, que ele vai calcular um número para você. Esse número ele se baseia na ideia de que você vai colocar um número para ele vai pegar todos os valores anteriores desse número e vai ir multiplicando. No caso, a lógica aqui é você colocar essa variável e subtraindo dela e aos poucos ir multiplicando. É isso que está acontecendo dentro desse for aqui e está salvando o resultado no FAT. No final você só exibe o FAT. Exemplo, só para demonstrar um pouquinho melhor, vamos fingir que aqui seria 5 o valor que o usuário colocou. O usuário colocou 5 ali. O que vai estar acontecendo? Para o resultado dar certo, ele vai fazer o que? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O resultado disso aqui seria o fatorial. No caso, ele vai realizar isso daqui e vai dar 120. No caso, se você fizer esse cálculo aqui, ele vai dar 120. Além disso, coisa que eu não falei nos outros módulos, o // permite você adicionar comentários no seu programa. Agora, falando aqui desse código, ele nada mais é do que o Fibonacci. Fibonacci é como se fosse uma sequência de números que ele se dá a partir dessa fórmula aqui. C é igual a A mais B e o seu objetivo é mostrar o valor que está no C. Para você realizar a sequência, depois que você faz esse cálculo uma vez e exibe o valor, você tem que fazer o B pegar o valor de A e A pegar o valor de C. Depois você realiza essa soma de novo e você pode realizar essa soma o número de vezes que você quiser. No caso aqui ele estaria realizando 6 porque eu declarei aqui em cima o x como 6. Ele vai fazer isso aqui até o x chegar em 0. Quando chegar em 0 ele pegou o último valor que eu quero da sequência. Eu vou colocar aqui para executar. Aí ele deu essa sequência aqui. Se você parar para observar, o que seria essa sequência? Ela nada mais é do que você pegar um valor atual seu e somar com o valor anterior da soma que você obteve. Exemplo, aqui você tem o 3 aqui nessa casa. O que é o 3? O 3 ele nada mais era do que o 2 mais o 1. Você tem o 5. O 5 nada mais é do que o 3 mais o 2. Você tem o 8. O 8 nada mais é do que o 5 mais o 3. Assim ele vai seguindo e se forma a sequência de Fibonacci. Aqui agora no outro assunto que eu vou falar é sobre switch. Switch ele é como se fosse um if, só que ele vai ter muito mais condições que o if. No caso o formato dele é switch, a variável que você quer, pode ser um int, um string, um booleano, você que decide. Aí você abre as chaves e dentro você coloca case e o valor que ele é. Dependendo do valor que essa variável, que no caso que é o x que eu coloquei aqui na frente, assumir, ele vai executar esse pedaço de código aqui. No caso aqui, se o x estiver valendo 2, ele mostra o valor é 2, se estiver valendo 1, o valor é 1, valor 10. Você podia adicionar aqui embaixo mais um que se chamaria default, e esse default ele seria executado caso nenhuma das situações aqui ocorresse. Esse daqui é o switch normal, ele é como se fosse, ele é bem parecido com um if, só que ele só vai aceitar mais casos. Seguindo aqui agora para funções. Em funções a gente vai ter esse formato padrão de funções para você poder criar, onde você só vai digitar func, nome da função que você quer, no caso que eu coloquei P1, abre parênteses e abre chave para você poder colocar o seu código. Como é que funciona uma função em Go? Você pode ter 3 tipos de função.
Essa daqui, no caso, que é o P1, a primeira, que ela não recebe e nem retorna nenhum valor. Tanto que se você perceber aqui, no parênteses você não está recebendo nada, e aqui fora do parênteses você também não está enviando nada de volta. Aí você pode ter também, aqui no caso P2, seria uma função que está recebendo um valor, ela vai receber um inteiro no X. E além disso a gente vai ter o último formato, que no caso é você não vai só exibir alguma coisa, você vai receber um valor e vai devolver um valor para o usuário. No caso, você vai devolver esse valor com o return. Aí que em relação ao argumento, é algo que não recebe nada, não precisa que você entregue um valor para ele, você só precisa chamar a função. Você sempre tem que enviar um valor. Caso você queira usar uma função que vai receber um valor aqui, que no caso é o x, ele vai receber, nesse caso, 3 e vai fazer x é igual a x mais 3. Ele vai adicionar mais 3 no valor do x, no caso ele teria que exibir 6. E o último aqui no caso é um valor que recebe e retorna. Que no caso aqui ele vai estar recebendo 5 aqui, o x aqui de cima vai estar valendo 5. Esse x ele vai ser multiplicado por 10 e ele vai retornar o valor de x que vai estar sendo salvo em ms. No caso, como eu estou enviando 5 e ele está multiplicando por 10, o valor resultante vai ter que ser 50. Aí aqui você vê o que ele faz, o primeiro não recebeu, só exibiu a mensagem e acabou. O segundo adicionou mais 3 e ele recebeu 3. Aí o resultado deu 6. E o último multiplicou por 10. É bem simples você poder usar uma função, você pode criar quantas funções você quiser, apesar de você poder sobrecarregar ele às vezes. Aqui agora você vai ter uma função de uma maneira um pouco mais complexa, que no caso eu criei aqui só para poder mostrar como é que funciona. Você pode receber e enviar inúmeros valores. No caso aqui eu estou devolvendo um inteiro e um string, e aqui eu estou recebendo um string x 3 pontos e int. O que seria esse x 3 pontos e int? Esses 3 pontos aqui ele permitem que você envie diversos valores. Ao invés de você ter que declarar um monte de variáveis para receber, você só coloca isso e você pode enviar muitos valores só de uma vez. No caso, esse formato aqui de variável, 3 pontos e tipo, só vai funcionar se ele estiver no final do parênteses. Se você tentar inverter isso aqui e colocar aqui na frente, ele não vai funcionar. Aqui no caso, ele vai estar recebendo o tard, aqui na função main eu enviei para ele o tard, que vai estar sendo salvo no S, e ele vai testar aqui seu S se ele é manhã, se ele é tarde, e se não ele cairia no caso de noite. Aí ele vai exibir para você boa tarde, já que ele está valendo tarde aqui em cima. E em relação ao valor que eu estou enviando para ele, eu estou enviando para ele 10, 10, 1, 2, 3 e 5. Ele vai receber todos esses valores. No caso aqui eu vou estar usando esses valores dentro desse range. Esse range ele é como se fosse um for, só que ele vai facilitar as coisas para você, principalmente em impressão. Por exemplo aqui, o que está fazendo esse underline aqui? A ideia era que o que acontecesse? Esse valor aqui, o 10, fosse como se tivesse num vetor e a posição dele fosse 0. Esse outro 10 na posição 1, esse 1 na posição 2, esse 2 na posição 3, tudo seguido dentro de um vetor. E esse range ele passa valor por valor para mim. E o que vai acontecer? Quando ele pegar todos esses valores, ele vai passar nesse range e ele vai pegar valor por valor e vai somando e vai guardar esse valor nessa variável que eu criei, que é soma. No final ele vai exibir
Isso, ele vai retornar aqui, ó, usando esse return, e vai exibir aqui dentro desse print line. No caso, vou executar aqui. O que ele fez? Ele vai estar mostrando aqui o total que deu da soma de todos esses valores que eu enviei. No caso, ele fez 10, mais 10, mais 1, mais 2, mais 3, mais 5, deu 31. Ele retornou o tamanho do X que ele recebeu aqui, ó. Que no caso seria as 6 posições aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 valores que ele recebeu. E por último, ele vai estar exibindo boa tarde, que é o valor que eu coloquei no oi aqui. Já que o que eu enviei dentro da função foi tarde, ele salvou o oi como boa tarde. Aí agora, seguindo para esse próximo assunto aqui, a gente vai ter o slice. Slice, ele é como se fosse um vetor que ele meio que anula, na maioria das vezes, a sua vontade de utilizar um vetor. Qual que é a diferença do slice para o vetor? Os dois são literalmente a mesma coisa, só que a única diferença é que um vetor ele tem um início e um fim definido. O slice não. O slice ele é uma fatia. O que ele faz? Ele vai ter um início, mas você não precisa definir o final dele. Isso acontece quando você começa a mexer no programa. Ou seja, quando você cria um slice, você não precisa definir um tamanho para ele. Você não tem que pensar se você vai passar desse tamanho ou não. Quando você executar, você vai colocando o tamanho, você vai colocando variáveis dentro dele e ele mesmo coloca um tamanho para ele. Normalmente esse tamanho ele dobra, por exemplo, ele começa, não que isso aconteça, mas é só um exemplo, ele sempre dobra. Ele começa com 1, depois ele muda para tamanho 2, tamanho 4, tamanho 8 e assim vai indo. Observação. Se, exemplos, eu coloquei aqui nele o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6 e como eu disse, ele não tem um tamanho definido, mas depois que você aplica ele ganha um tamanho. Se você tentar adicionar mais um valor nele sem utilizar uma função, vai dar erro porque dessa vez ele já tem um valor definido. Além disso, você não pode preencher uma casa sem ter preenchido uma casa anterior. Como assim? Vamos pensar que assim, eu tenho esse slice aqui, essa fatia de 6 posições. Mas agora vamos pensar que assim, vamos esquecer esses 5 que eu coloquei aqui. Se eu quisesse colocar, no caso, esses 6 aqui, sem colocar nenhum valor aqui no meio, isso daqui vai dar erro. Você tem que colocar alguma coisa aqui no meio para preencher esse espaço. É impossível você conseguir colocar um valor lá na casa 100 sem ter preenchido antes de 0 até 99. Voltando aqui agora para como ele estava na posição normal, como é que funciona? Para você poder imprimir um slice, você só precisa colocar, no caso que eu estou salvando dentro de uma variável, colocar slice, abre colchetes, aí você coloca a posição inicial dele, no caso aqui ele vai estar no 0, ele vai sair dessa posição aqui, ó, o 0, e vai ir até o final, 2 pontos, len slice, que vai estar retornando o tamanho dele. No caso aqui, ó, opa, esqueci de tirar isso aqui, vai estar retornando o tamanho dele. Ele vai ir lá da primeira casa até a última. Além disso, você podia ter imprimido isso daqui de outra maneira. Exemplo, se você tirasse e só deixasse os dois lados vazios, ele iria do início até o final do vetor. Eu acho até que assim é mais simples de você imprimir.
Aí aqui agora eu vou estar ensinando como é que você adiciona um novo valor em um slice. No caso aqui eu criei um slice que vai de 42 até 51. Vou mostrar esse slice e você usa essa função que eu falei, que você tem que utilizar ela para poder adicionar um valor. O que ele está fazendo? Ele vai pegar todos esses valores que estavam no x, de 42 até 51, e vai adicionar o 52. Daí depois aqui eu vou imprimir ele, vou vir aqui, vou adicionar 53, 54, 55, e aqui eu vou estar salvando esse vetor, que na verdade é um slice, dentro do y. Depois eu vou imprimir ele, vou mostrar, e aqui eu criei um z, que ele vai receber esses valores de 56 até 60. Pela verdade tem esse 595 aqui no meio, mas você pode colocar qualquer valor que você quiser. E aqui o que aconteceria? Você estaria juntando o vetor x com o z. Você pode fazer essa mistura entre slices também, você que decide. No caso aqui, ó, a impressão deles, você está adicionando valores neles. Se você não utilizasse a função append, isso daqui daí é erro. Aqui agora no caso eu estou mostrando como você pode recortar valores de um slice. Exemplo, você tem esse valor aqui de 42 até 51. Vamos supor que você quer cortar um pedaço dele. Eu quero cortar do 42 até o 44. Você que decide a casa que você vai cortar. No caso aqui, o que eu estou fazendo? Você vai utilizar a função append e vai salvar isso numa variável. Como é que vai funcionar aqui basicamente? Você vai colocar aqui, ó, o valor, no caso onde você quer fazer o primeiro corte, 0. No caso a posição que eu coloquei ele foi 0. 0 seria aqui o primeiro 42. E depois você coloca onde você quer que acabe esse corte. Lembrando uma coisa, eu coloquei aqui posição 3. O corte ele é como se fosse realizado na cabeça do lugar que você quer cortar. Exemplo, se eu quero cortar aqui, ó, eu teria meu 1, meu 2 e meu 3. Se eu quisesse cortar aqui, ó, o 0, o 1 e o 2, você tem que colocar de 0 até 3. Por quê? Porque ele vai cortar até aqui, ó. Quando chegar aqui, ele para de cortar. Ele vai pegar só esses valores. Tem que lembrar disso na hora de cortar, senão você pode acabar perdendo um valor que você quer conseguir no seu corte. Além disso, caso você queira fazer mais de um corte, você tem que adicionar esses 3 pontos aqui no final para indicar para ele que você vai cortar mais uma vez o slice. Você só precisa adicionar isso daqui uma vez. Se você retirar esses 3 pontos aqui, ele vai dar erro porque ele vai tentar fazer o corte, mas não vai conseguir identificar que você está tentando cortar ele de novo. O último assunto que eu vou estar falando aqui agora, no caso, são os maps com identificador. No caso, você vai colocar aqui map, o tipo que você quer como identificador dentro do colchetes e fora o valor que você vai estar guardando nesse identificador. No caso aqui, eu coloquei string. E no caso aqui o identificador seria Lucas, Pedro, Carlos, Ana e Madara. Aí eu coloquei aqui o dado dentro deles.
No identificador Lucas é dormir, Pedro, jogar, Carlos, atirar, Ana, estudar, Madara, pular. E aí aqui eu usei o range de novo para poder estar imprimindo isso daqui com mais facilidade. Lembrando de novo que no caso o A ele estaria puxando o identificador. No caso aqui ele estaria puxando Lucas, Pedro, Carlos, Ana e Madara. E se fosse num vetor ele puxaria 0, 1, 2, 3, 4 e assim por seguinte. E B ele estaria puxando o dado desse identificador, no caso dormir, jogar, atirar, estudar e pular. Outra informação desse range para você não acabar usando ele de maneira errada. Nem sempre ele devolve a execução em sequência, ou seja, nem sempre ele vai vir aqui e vai mostrar Lucas, Pedro, Carlos, Ana e Madara um seguido do outro. Ele pode vir aqui pegar Carlos, Pedro, Ana, Madara e depois Lucas. A ordem é aleatória que ele vem. Aí no caso aqui ele vai mostrar nome, hobby, que no caso são os dados que vai estar ali dentro. E aí você executa e vai ver eles aqui, ó. Ele exibiu nessa sequência. Ele poderia ter exibido em outra. Depende do momento que você executa. No caso aqui, para você poder adicionar valores dentro de um map, diferente do slice, você não precisa de função. Você só coloca o nome do map que você quer, o identificador novo e o dado dentro dele. Feito isso aqui, você já consegue adicionar um valor novo. No caso aqui, se você puder olhar, eu adicionei o Léo. Léo andar de moto, ele adicionou aqui. Eu não vi ainda todo o conteúdo que tem sobre Go, mas eu acho que eu não trouxe programas muito complicados. Eu tentei buscar um pouco mais, explorar mais o que tem dentro do Go. E eu acho que a maior vantagem mesmo do Go seria essa ideia de você poder usar slice no lugar de vetor, porque aí você pode esquecer um pouco da ideia de tamanho de vetor. Acho que é isso que eu queria mostrar sobre Golang. E agora até a apresentação, né?